grande autoridade política acaba de ser preso. Foi preso em flagrante. E essa notícia, gente, tá? Gerou pânico e desespero em Brasília, que agora, neste exato momento, quem é esta grande autoridade política que foi preso? Qual foi o motivo que essa autoridade acabou de ser presa? Eu vou trazer absolutamente tudo nesse boletim. Nesse boletim também, gente, tá? Tem um ex-embaixador que acabou de confirmar que Donald Trump vai interferir nas eleições aqui no Brasil. Notícia bombástica que acendeu um alerta vermelho gigante dentro do governo Lula, gente, tá? Lula tá desesperado com essa notícia. Embaixador acaba de confirmar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai interferir na eleição presidencial aqui no Brasil, gente. E essa notícia desesperou o governo Lula, Lula da Silva, o PT, a esquerda. O desespero tá tomando conta, gente. Eu vou explicar para vocês por que esse embaixador confirmou essa bomba que o Lula já estava desconfiado, agora não vai estar desconfiado, agora ele vai ter certeza. Esse embaixador confirmou essa bomba que vai atingir, né, na verdade, que atingiu Lula da Silva em cheio aqui agora neste exato momento. Tem também, gente, tá? A revista Veja e o jornal O Globo acabou de explodir a maior bomba contra Lulinha, o filho do Lulão. Vejam só, gente, não é só duas matérias. Tanto a Veja quanto o jornal O Globo, as duas, acabaram de explodir a maior bomba contra o Lula. E a informação que a gente tem de bastidor é que o Lula está devastado com essa notícia que acabou de ser confirmada. Tem também, gente, eu preciso trazer para vocês uma grande sacanagem que estão fazendo com o Nicolas Ferreira e com a Michelle Bolsonaro, gente, tá? Mais um plano sórdido da esquerda para tentar destruir a Michelle Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. Uma grande sacanagem da esquerda, de parlamentares, jornalistas de esquerda, para tentar destruir não só o Nicolas Ferreira, mas também a Michelle Bolsonaro. É estarrecedor o que eles estão fazendo contra o Nicolas e contra a Michelle, e eu preciso que você saiba o que eles estão fazendo. É cruel e covarde, é sorrateiro, gente, tá? É abjeto o que eles estão fazendo. Também vai estar aqui nesse boletim. Não esqueçam, por favor, se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante. Se você quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vocês sabem que o Lula, ele está completamente desesperado com a possibilidade de Donald Trump interferir nas eleições do Brasil, na eleição presidencial aqui no Brasil. O Lula vem mostrando grande preocupação com essa questão. Já disse aí recentemente, né, o Itamaraty, o governo Lula, recentemente que está muito preocupado com Donald Trump invadir o Brasil. E a preocupação com a interferência de Trump aqui no Brasil, se antes o Lula estava com alguma dúvida, se era um burburinho, se era uma celeuma, se era um achismo do Lula, eu acho que agora a casa caiu para o Lula, gente, porque parece que, segundo aqui o ex-embaixador, Donald Trump vai intervir nas eleições do Brasil, sim, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-embaixador, Trump vai continuar intervindo nas eleições do Brasil, sim, afirma Shannon. Ele é um ex-embaixador, esse que está aqui na sua tela, gente, ó. O ex-embaixador americano Thomas Shannon conhece como poucos a relação entre seu país, os Estados Unidos, e o Brasil. Então, na esteira das vitórias da direita no Peru e na Colômbia, neste último caso, na extrema-direita, o senhor acha que o presidente Trump fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a direita e a extrema-direita brasileira nas eleições de outubro? Vejam a resposta do ex-embaixador. Sim, no sentido de que o governo Trump entende a
política externa como política de alinhamento. O objetivo é ter governos que compartilhem ou simpatizem com os pontos de vista de Donald Trump. Devolver o poder aos Bolsonaro, para quem pensa assim, resolveria muitos problemas entre Estados Unidos e o Brasil. Este governo americano interferiu em todas as eleições na região, com exceção da eleição peruana. Acho que devemos esperar que continue a fazê-lo. Porém, tendo dito isso, precisamos aguardar a decisão sobre as tarifas. O resultado da sessão 311, na qual o STE, essa reunião que teve agora lá no Departamento de Comércio dos Estados Unidos, recomendou impor tarifas de 25% ao Brasil. E é o motivo da presença do Flávio Bolsonaro agora nos Estados Unidos. Então tá aqui, gente. Segundo o ex-embaixador, foi feito para ele a pergunta se Donald Trump pretende interferir nas eleições brasileiras, na eleição presidencial aqui no Brasil, e a resposta foi categórica. Sim, a resposta foi sim. Segundo o ex-embaixador, Donald Trump deve sim interferir nas eleições presidenciais aqui no Brasil, e eu tenho certeza absoluta, eu apostaria 9 das minhas 10 fichas de que Lula, que isso aqui, gente, o Lula vai receber essa notícia, alguém vai ler essa notícia, alguém vai ter acesso a essa notícia e vai contar para o Lula. Ó, ex-embaixador acaba de confirmar, acaba de afirmar que Trump vai sim interferir nas eleições. O Lula vai entrar em desespero, o Lula vai surtar, gente, porque o que antes era uma dúvida, era uma celeuma, era um achismo, parece que a casa caiu pro Lula, né, gente? E o Lula não pode reclamar, não. O Lula não pode reclamar de forma alguma. Quando o Trump estava lá enfrentando a Kamala Harris, o que o Lula fez aqui no Brasil? Segundo aí alguns juristas, interferiu nas eleições dos Estados Unidos, porque ele concedeu uma entrevista e declarou apoio para Kamala Harris. Então, se o Donald Trump declarar apoio para o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil, como que o Lula vai poder reclamar? Se o próprio Lula declarou apoio a Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Ainda fez uma atribuição horrenda contra o Donald Trump, né? A palavra termina com ista, começa com... Não posso nem falar, a gente pode nem pronunciar essa palavra que ele... atacou o Donald Trump para tentar ganhar voto para Kamala Harris. Desespero, né? Mas não deu certo, Donald Trump venceu. E se o Trump fizer a mesma coisa aqui no Brasil, o Lula não pode reclamar, né? Se o Trump declarar apoio para o Flávio, a última pessoa que pode reclamar é Lula da Silva, porque ele fez a mesma coisa contra o Donald Trump lá no Brasil com a Kamala Harris. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Sinuca de bico que se encontra o Lula da Silva. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa notícia? Donald Trump interferir na eleição do Brasil. Por exemplo, declarar apoio. Isso já é interpretado pelo Lula como interferência. Vamos lá, gente. A chapa esquentou pro Lula, hein? Se a coisa tava ruim pro Lula, piorou drasticamente, né? Gente, antes de trazer o restante das informações, eu preciso trazer aqui uma sacanagem que estão fazendo com o Nicolas Ferreira e com a Michelle Bolsonaro. Eu vou trazer aqui 3 matérias logo a seguir para vocês entenderem, tá? O tamanho dessa sacanagem que estão fazendo com o Nicolas Ferreira e com a Michelle Bolsonaro. Saiu aqui na Globo News Andréa Sadi. Andréa Sadi... tá? Falou sobre Flávio Bolsonaro e em um momento ela cita Nicolas Ferreira. Andréa Sadi, em um determinado momento, fala que o Nicolas Ferreira, equipe do Nicolas Ferreira, pode ter participado está por trás, pode ter participado daquele vídeo da Michelle Bolsonaro. Sabe aquele vídeo de quase 30 minutos da Michelle Bolsonaro reclamando do Flávio, fazendo ali alguns pedidos, algumas exigências, dizendo que foi traída? Você já sabe o teor do vídeo da Michelle. Só que vejam o nível da sacanagem que eles estão fazendo. Eles estão tentando destruir e derrubar o Nicolas Ferreira por causa daquele vídeo. Eles estão usando a Michelle Bolsonaro para derrubar e destruir o Nicolas Ferreira. É um nível de perversidade, gente, que eu tô perplexo. Olha que eu acompanho política há muitos anos.
Mas eu nunca vi tanta crueldade, tanta perversa. Isso aqui é sorrateiro, é ardiloso que eles estão tentando fazer contra o Nicolas Ferreira. Eu vou trazer o vídeo do André Sadi, logo em seguida a matéria, e depois o Nicolas Ferreira já se pronunciou sobre isso aqui. E a resposta do Nicolas Ferreira foi demolidora. Vai estar tudo aqui a partir de agora. Vejam só o momento em que ela tenta ferrar com o Nicolas Ferreira. Vejam só. Dizer, a Michelle tem um plano. Oi. Boa pergunta, né? Se eu morar no fundo lá, você tá lavando? Não. Sei. Rapaz, pode tentar cancelar o vídeo. Se você falar Não vai, não. perder a vaga, deixa eu ver. Não, ela vai ter que perder a vaga, né, Jesus? Vai segurar esse mês, não. Silêncio aí. Dizer, a Michelle tem um plano. As pessoas estão achando que assim, mulher jogou no ventilador. Não, tem um plano. Tá muito organizado. Eu contei aqui ontem, anteontem, já não lembro mais que dia é hoje. Quando vem no plantão é pior, que você não sabe que dia que você tá. Mas quem tá acompanhando de perto disse que teve gente que trabalha com o Nicolas, ou que trabalhou com o Nicolas, ou que conhece como o Nicolas faz os vídeos dele, que ajudou a Michelle a fazer aquele vídeo. Que de amador não tem nada. É totalmente roteirizado, totalmente planejado, totalmente contextualizado. Tem um set. O Otávio fez aqui a leitura do plano do cenário. Cuidadosamente. Então, assim, achar que ela tá fazendo isso porque é uma coisa meio kamikaze, não é. Ela tem uma... Dizer, Resumindo aqui pra vocês, gente, tá? É uma crueldade sem precedentes. Aqui, gente, tá? De forma subliminar, porque nunca é escancarado, né? André Sadi está induzindo o espectador aqui que acompanha esse lixo a interpretar que o Nicolas Ferreira participou daquele vídeo da Michelle Bolsonaro. Subliminarmente, de forma sorrateira e covarde, ela está induzindo o eleitor, né, a pessoa que está assistindo aqui esse lixo, a pensar o seguinte: nossa, então quer dizer que o Nicolas Ferreira está em conluio com a Michelle Bolsonaro para tentar destruir o Flávio Bolsonaro. Eles estão tentando emplacar a narrativa de que o Nicolas Ferreira está agindo para destruir o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que acabou de declarar apoio pro Flávio Bolsonaro. Gente, isso aqui é surreal, o que esse povo é capaz de fazer, gente. O Nicolas Ferreira, em evento agora recente, essa semana, acho que há 3 ou 4 dias atrás, ele acabou de declarar apoio pro Flávio Bolsonaro. Do lado do Flávio Bolsonaro. Como que o Nicolas Ferreira ia lá nesse evento declarar apoio pro Flávio se ele tivesse agido, né, nos bastidores, dando uma punhalada nas costas do Flávio, ajudando a Michelle a fazer aquele vídeo que foi interpretado por muita gente como se ela quisesse destruir o Flávio Bolsonaro? Meu Deus, gente, é surreal. Virou manchete, gente. Já virou manchete. Tá aqui, ó. Michelle produziu vídeo contra Flávio Bolsonaro com a ajuda de Nicolas Ferreira, diz jornalista. Eu tô estarrecida com o nível baixo que esse povo é capaz de descer. Tudo isso com o desespero de manter o Lula lá no poder. Porque o Lula jorra milhões na Globo, nessas mídias de esquerda. Jorra milhões, é o desespero tomando conta. Aí, claro que o Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira já tá sabendo de tudo isso. Tá aqui, ó. O que o Nicolas Ferreira destruiu a narrativa? O Nicolas Ferreira acabou de destruir essa narrativa que estão desesperados tentando criar contra ele. Inclusive, tá aqui a foto do evento recente. É esse evento aqui, é nesse evento que o Nicolas Ferreira declara apoio total pro Flávio Bolsonaro. Agora, vocês pensam, se o Nicolas Ferreira, se fosse verdade, claro que não é, a ter ajudado a Michelle Bolsonaro a fazer aquele vídeo, vocês acham que o Nicolas ia ter coragem de aparecer ao lado do Flávio Bolsonaro e declarar apoio pro homem? Nicolas Ferreira destruiu essa narrativa numa cajadada só. Nicolas Ferreira diz que renuncia o mandato.
se provarem participação em vídeo de Michele contra Flávio Bolsonaro. Para destruir essa narrativa que estão aí desesperadamente tentando criar contra ele, ele acabou de... Achem alguma prova que me liguem àquele vídeo da Michele Bolsonaro. Qualquer resquício de prova. Eu renuncio o meu mandato. E o cara tem que estar muito convicto para fazer uma revelação dessa. Ou seja, é claro que o Nicolas Ferreira não tem nada a ver com aquele vídeo da Michele Bolsonaro. Cortou o mal pela raiz, tá aqui, ó. O deputado Nicolas Ferreira do PL negou ter qualquer participação no vídeo que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né, acusa o Flávio Bolsonaro de maltratá-la. O parlamentar afirma que a informação de que pessoas que já trabalharam ou trabalham com ele auxiliaram a ex-presidente no PL Mulher na produção do conteúdo é uma narrativa, ou seja, é uma mentira espalhada pela equipe de Flávio. Não tive qualquer participação nisso. E digo mais, se conseguirem provar que eu participei, coordenei ou me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao meu mandato, escreveu o Nicolas Ferreira em postagem nas redes sociais. Publicado há 2 semanas, o vídeo tornou público o desentendimento da Michele com o Flávio. E ele tá aqui. Gente, isso não é verdade. Gente, será que o Nicolas Ferreira tá sabendo que quem foi Andréa Sadi? Será que alguém contou pra ele que a Andréa Sadi que tá lá agindo nos bastidores? Surreal isso aqui, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma bomba contra o Lulinha novamente. Daqui a pouco, gente, prisão acabou de ser efetuada. Eu vou trazer essa notícia completa para vocês. Essa notícia chocou Brasília agora, tá? É mais grave do que vocês imaginam essa prisão que aconteceu. Mas antes, bomba contra o Lulinha, tá na Veja e no jornal O Globo, tá? Investigação contra o Lulinha passa por momento turbulento nos bastidores do STF. Investigação contra o Lulinha passa por momentos turbulentos no bastidor do STF. Por quê? Deflagrada há mais de 1 ano, as investigações sobre fraudes bilionárias do INSS passam por um momento turbulento no STF, com investigadores e investigados travando uma disputa sobre o fim das apurações. Eles querem o fim dessas investigações. O foco das tensões envolve exatamente a frente de apuração que mira o empresário Lula da Silva Lulinha e possíveis negócios firmados por ele com o empresário careca do INSS, pivô das fraudes que vitimaram milhões de aposentados no país. Enquanto as investigações sobre a máfia dos descontos ilegais caminham para a conclusão, com o relatório final e os indiciamentos já em fase de definição pela Polícia Federal, a frente de apuração que mira o filho do presidente da República enfrenta uma espécie de abandono da Polícia Federal. No que diz respeito ao Lulinha, a Polícia Federal não quer continuar aqui as investigações. Tá sem efetivo. Recentemente, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo, deu um prazo para que a Polícia Federal analisasse os sigilos de conversas de Lulinha e de outros investigados. O material é crucial para fechar o quebra-cabeça das apurações que mostrariam, na visão de investigados, a existência de uma sociedade oculta entre Lulinha e o careca do INSS. O que está acontecendo? Existe uma desconfiança, tá? De que o Lulinha era uma espécie de sócio oculto do careca do INSS. É exatamente isso que o ministro André Mendonça está pedindo para que a PF conclua essas investigações. Que intensifique essas investigações para poder dar o veredicto. E agora, para acabar de completar, STF deve manter investigação que mira a suposta relação de amiga de Lulinha com fraudes no INSS, mesmo após pedido de arquivamento. No vídeo anterior, desesperada, a Roberta Luxinger pediu para o ministro André Mendonça arquivar essas investigações. Se você não viu, assista o vídeo anterior. Desesperada, Roberta Luxinger, que em um determinado momento teve ali uma certa ajudinha do Flávio Dino, porque lá na CPMI do INSS, né? Lá foi aprovada a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, Roberta Luxinger, dentre outros. Aí ela apelou para o STF e lá o Flávio Dino anulou aquilo que foi aprovado, né?
na CPMI do INSS. Então lá ela teve sucesso, teve êxito. O ministro Flávio Dino deu parecer favorável para ela. Só que agora o pedido teve que ser feito para o André Mendonça. E André Mendonça não foi indicado pelo Lula. André Mendonça não foi. Não é o Flávio Dino. André Mendonça não é o Flávio Dino, não foi indicado pelo Lula. Agora a coisa mudou completamente. E agora o jornal O Globo acaba de dar a pior notícia para a melhor amiga do Lulinha. Parece que o pedido dela vai ser negado pelo ministro André Mendonça. Tá aqui. O pedido da empresária Alberta Luxinger para que a investigação em que é alvo pela suposta relação com as fraudes do INSS seja arquivado no STF é visto por integrantes da investigação como improvável de prosperar neste momento. A avaliação de interlocutores que acompanham o caso é que, enquanto a Polícia Federal sustentar a necessidade de novas diligências, ou seja, avançar com as investigações, né, e não concluir o inquérito, dificilmente haverá espaço para o encerramento antecipado das apurações. Ou seja, agora, nessa segunda defesa de Roberta Luxinger, pediu ao ministro André Mendonça que encaminhe os autos à PGR para que o órgão se manifeste pelo arquivamento. Se for para a PGR, é claro que ele vai pedir arquivamento. É Lulinha, filho do Lula. Quem indicou o PGR? Abre precedentes para a gente interpretações, né? Só que lá é o André Mendonça. Para desespero aqui da best friend do Lulinha, é o Mendonça que vai ter que tomar essa decisão. Não é o Flávio Dino, né? A coisa mudou completamente de figura. E agora a prisão que acabou de ser efetuada, que abalou a política e Brasília neste exato momento. Vejam só isso aqui, gente, tá? Márcio Canela é preso com fuzil durante operação da Polícia Federal. Por que essa notícia é mais grave do que ela parece? Porque esse aqui, gente, estava sendo o indicado do Flávio Bolsonaro ao Senado Federal. Vejam só. A coluna apurou que Márcio Canela, ex-prefeito de Belford Roxo, pré-candidato ao Senado e presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira durante a Operação Unha e Carne da Polícia Federal por porte ilegal de arma de fogo. O político era alvo de busca e apreensão na sexta fase da operação, mas acabou preso após os investigadores encontrarem um fuzil em situação irregular. Segundo a PF, o fuzil estava no interior de um veículo pertencente ao ex-prefeito. Tá aqui, gente, tá? A notícia acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes na imprensa. PF prende ex-prefeito Márcio Canela por posse ilegal de fuzil no Rio de Janeiro. Ele que estava sendo cotado por Flávio Bolsonaro, saiu aí na imprensa, né? O Senado Federal foi preso e vai ter que dar muitas explicações. A PF prendeu nessa terça-feira o ex-prefeito de Belford Roxo, o Márcio Canela, gente, tá? Pré-candidato federal pelo Estado. Está... Segundo a apuração, o ex-prefeito chegou a alegar que o fuzil encontrado dentro do veículo não pertencia a ele. Além de Canela, o delegado Marcos Amin também foi um dos principais alvos da ação dessa terça. Embora permaneça no cargo de delegado, Amin está atualmente cedido à Alerj. Então tá aí, gente, tá? O que pesa aqui, gente, tá? Porque ele estava sendo cotado por Flávio Bolsonaro a essa vaga no Senado Federal. E agora parece que os planos vão ter que mudar, né? Tá aqui a última atualização. PL vê Canela sem condição de disputar vaga no Senado após ser alvo da Polícia Federal. A operação da Polícia Federal que mirou o ex-prefeito de Belford Roxo levou o PL a defender nos bastidores uma nova substituição no palanque de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ou seja, não seria nada bom ter um cara... Pode ser preso, pode ser solto, mas é bom para o Flávio Bolsonaro ter uma pessoa assim do seu lado fazendo campanha? Eu acho que não, né? Então, lideranças do PL veem Canela sem condições políticas de disputar o Senado após ser alvo da Polícia Federal. Ficou ruim para a chapa, disse um dirigente do partido ouvido pelo UOL.
O ex-prefeito havia sido indicado pela Federação União Brasil para a vaga com o aval de Flávio Bolsonaro. A mãe do pré-candidato à presidência, Rogéria Bolsonaro, seria a primeira suplente dele. Os planos agora vão ter que mudar, gente, tá? Vai ter que mudar. Eu acho que não seria uma boa ideia colocá-lo ali ao lado do Flávio Bolsonaro depois dessa... Claro, ele vai fazer sua defesa, mas nesse momento em que a eleição está bem inflamada, é bom tomar muito cuidado. Flávio Bolsonaro discursa nos Estados Unidos contra o tarifaço e destrói Lula da Silva sem dó e nem piedade. Quem reconheceu isso foi a própria Globo, gente, tá? A própria Globo reconheceu que Flávio Bolsonaro humilhou Lula da Silva agora há pouco em reunião lá nos Estados Unidos. Uma matéria trazendo riqueza de detalhes, os bastidores do que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com Lula lá nos Estados Unidos. Vejam só. Acabou a narrativa de Lula de que Flávio Bolsonaro é o responsável pelo tarifaço que os Estados Unidos querem fazer contra o Brasil. Nós vimos nas últimas semanas Lula, o PT e a esquerda explorando politicamente de forma sensacionalista esse discurso de Flávio, de que Flávio foi aos Estados Unidos para trair o Brasil, de que ele estaria tramando para que o Brasil fosse taxado, e todos nós sabemos que Flávio foi aos Estados Unidos para trabalhar para que o Comando Vermelho e o PCC fossem classificados como organizações terroristas. E Flávio foi enfático, dizendo que ele pediu que, inclusive, os Estados Unidos não colocassem essas tarifas contra o povo brasileiro, porque o empresário, o brasileiro, é que pagaria essa conta pela irresponsabilidade, pela incompetência do governo Lula. E Flávio foi aos Estados Unidos e hoje discursou nessa reunião que foi organizada pelo governo norte-americano, pedindo que o Brasil não fosse taxado com essa tarifa de 25%. Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, já discursou nessa audiência pública no USTR a respeito do tarifaço proposto pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros vendidos no mercado americano. Vamos lembrar que, inicialmente, numa nota divulgada à imprensa, o gabinete de Flávio disse que ele iria falar aos Estados Unidos que o tarifaço, na prática, beneficia o presidente Lula por ser um ano eleitoral. Num vídeo divulgado poucos minutos antes de chegar ao USTR, Flávio Bolsonaro disse que iria explicar ao governo americano que o tarifaço ele acaba sendo ruim para a economia dos dois países, pois então o pré-candidato discursou. Foi um discurso de cerca de 5 minutos, padrão, estabelecido pelo USTR para as audiências públicas. E aí, entre outros pontos, Camila, a gente pode listar, por exemplo, Flávio Bolsonaro disse que a tarifa proposta de 25% sobre supostas práticas desleais praticadas pelo Brasil contra empresários americanos vão penalizar toda a população brasileira. E aí ele lembrou, nesse discurso, que em cerca de 3 meses o Brasil vai ter um processo eleitoral. E aí Flávio disse o seguinte, que o Brasil vai ter um cenário inteiramente diferente e que, se os Estados Unidos impuserem agora essa tarifa proposta pelo USTR, vai dificultar a reversão mais adiante. E ele diz o seguinte, em sendo aplicada agora, essa tarifa acaba responsabilizando lá na frente quem, nas palavras dele, não é responsável pelo atual momento do Brasil, pelo atual governo. Inclusive, ele disse o seguinte, que este é o pior momento para a aplicação das tarifas. É importante destacar, eu estou lendo aqui agora, essa é a transcrição que nós temos, mas a nossa colega, a repórter Raquel Carimbu, está lá em Washington, ela inclusive está mandando as informações para que a gente possa trazer aqui ao vivo na Globo News. Inclusive, ele faz uma referência ao presidente Lula, faz uma referência ao PT, também a escândalos de corrupção. Nessa fala, o que Flávio Bolsonaro diz é o seguinte, que durante o governo Bolsonaro, o Brasil viveu experiência de 4 anos sem escândalos de corrupção. E que, se um dos motivos para o USTR recomendar essa tarifa sobre produtos brasileiros é a corrupção, o que ele diz é o seguinte, que o povo brasileiro não deveria ser punido por isso. E ele diz que no governo Bolsonaro não houve corrupção e atribui casos de corrupção no Brasil ao Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula. A gente lembra que nós já noticiamos, mas vale a pena reforçar, o Brasil, representado ali pelo governo brasileiro, não discursa. A Embaixada do Brasil em Washington acabou enviando observadores. Essa audiência, ela não é transmitida e não é gravada, e por isso que nós trouxemos aqui essa reportagem, mas a gente tem já uma ideia de como foi o discurso de Flávio Bolsonaro, que está realmente preocupado com a economia e com o povo brasileiro. Agora, uma coisa chama atenção. Tá todo mundo nessa audiência. É a audiência mais importante para o setor produtivo, para os representantes da indústria, do comércio. Tá todo mundo lá para falar a respeito disso, para pedir que o brasileiro, o povo brasileiro, não seja punido pela irresponsabilidade e incompetência de Lula. Mas o governo Lula não mandou ninguém, aliás, não ia mandar ninguém, e no final das contas mandou representantes da embaixada, a embaixada brasileira nos Estados Unidos. Mas ninguém fez discurso. Eles foram lá só para ver o discurso de Flávio Bolsonaro, só para prestar atenção
no que ele iria falar. Esse é o nível desse desgoverno. Lula não está preocupado com a economia, não está preocupado com o povo brasileiro, pelo contrário. Ele não enviou ninguém porque Lula tem interesse que realmente o Brasil seja taxado, que essa tarifa seja aplicada no Brasil. Porque com isso ele vai ter alguém para responsabilizar pelo fracasso econômico que é o seu governo. Ele vai poder dizer que os Estados Unidos que estão tramando contra o Brasil, vai reforçar esse seu discurso vazio, fútil, furreca, de defesa da soberania, que ele nunca defendeu, e vai ter alguém para responsabilizar. Vai dizer que os Estados Unidos, vai culpar Flávio Bolsonaro, mas agora, com essa ida de Flávio Bolsonaro, com seu discurso, demonstrando preocupação com o povo brasileiro, pedindo que o Brasil não seja taxado, essa narrativa toda cai por terra. Muito obrigado, Flávio Bolsonaro, e eu espero que os Estados Unidos atendam o seu pedido. Que vergonha, gente, tá? O que era vergonhoso antes, a vergonha piorou drasticamente. Ou seja, o Lula não mandou ninguém para defender os empresários brasileiros, né? O Lula não mandou ninguém para defender o povo brasileiro, mas mandou o embaixador para ir lá vigiar o que o Flávio Bolsonaro ia falar contra o Lula, porque basicamente o que eles fizeram foi isso. Meu Deus do céu, gente, tá? Que nível degradante que desceu o governo Lula e Lula da Silva. Mandar alguém nesta reunião, nesta audiência para proteger o Brasil, isso aí o Lula não faz. Mandar alguém para proteger os empresários e o povo brasileiro de sofrer uma tarifa de 25%, que pode chegar até a 37,5%, se aquela segunda de 12,5% também for aplicada, será 37,5%, Deus queira que isso não aconteça. Mandar gente para proteger o povo brasileiro, isso o Lula não faz, mas mandar gente para ir lá só para ouvir o Flávio Bolsonaro, para bisbilhotar o que o Flávio Bolsonaro disse contra o Lula, aí sim, aí mandou. Não, porque não vai ser televisionado, não vai ser transmitido, não vai ser, então a gente vai ter que mandar alguém para bisbilhotar, né, para investigar o que o Flávio Bolsonaro vai falar nessa reunião, nessa audiência. É surreal, gente, tá? O fato de o Lula, do governo Lula, ter enviado um integrante da Embaixada do Brasil para ir lá nessa reunião, só para bisbilhotar o que o Flávio Bolsonaro ia dizer, isso é uma vergonha para o Lula, gente. É um nível mais degradante da humilhação que o Lula poderia sofrer na face da terra. É muito humilhante para o Lula. A preocupação do Lula não é em salvar o povo brasileiro dessa tarefa. A preocupação do Lula é com o que o Flávio Bolsonaro ia dizer contra ele na audiência. Essa é a preocupação do Lula, não é lutar pelo povo brasileiro para que o povo não seja tarifado. Não é essa a preocupação do Lula, não é, nunca foi, não é e nunca será. A preocupação do Lula é com o que o Flávio Bolsonaro ia falar contra ele, que pudesse ser utilizado contra o Lula na campanha eleitoral aqui no Brasil. Essa é a preocupação do Lula. Esse é o verdadeiro Lula da Silva, que eu faço questão de expor aqui no canal Fabiana Cardoso. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, porque aqui eu trago a verdade dos fatos. Aqui vocês vão ficar de cara com a verdade. E é 24 horas de notícia atualizada. É uma vergonha para o Lula isso que acabou de acontecer. E tem mais, gente, tá? Eduardo Bolsonaro também, que estava lá ao lado do Flávio durante a reunião, também vai soltar aqui para vocês mais uma bomba que está indo em direção a Lula da Silva. Vejam só, depois da reunião, isso aqui foi depois da reunião que aconteceu hoje, vejam só. Fala pessoal, estamos aqui nos Estados Unidos, a gente acabou de fazer essa defesa técnica e também política para que o Brasil não sofresse a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma boa defesa, um discurso encaixado, bem sucedido. O que mais me impressionou, Eduardo, foi que não tinha ninguém, nem uma única pessoa representando o governo brasileiro oficialmente, porque claramente parece que eles querem essa tarifa, achando que isso pode ter algum retorno eleitoral para eles, ao invés de colocar em primeiro lugar os interesses do povo brasileiro. Com certeza. Flávio é muito humilde, tá? O discurso foi sensacional, foi o único que argumentou politicamente e expôs a estratégia do Lula, né? O argumento técnico ele já foi apresentado
comentada anteriormente, e a gente sabe que a culpa disso tudo é do próprio governo Lula. A gente está falando de uma investigação de mais de um ano que identificou falta de combate à corrupção, censura e entre outras ações que são danosas ao Brasil, mas também aos Estados Unidos. O que o Flávio está pleiteando aqui é apenas uma oportunidade para que, sendo eleito, a gente vai ter a oportunidade de ter uma política não igual o Lula tem, uma política anti-americana, mas uma política que vai beneficiar tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. A gente pediu que as tarifas não fossem impostas. Então, assim, cancelamento de qualquer tipo de tarifa. E exatamente um dos argumentos que eu usei quando eu fui questionado é exatamente isso que você está falando. Porque hoje o Brasil tem um presidente que é anti-americano. E óbvio que isso é visto com muito maus olhos aqui, muita má vontade, e o brasileiro não pode ser penalizado por causa de uma escolha ideológica, né, que o atual presidente da República tem. E a gente está aqui demonstrando a nossa vontade política, fazendo aquilo que está possível, ao nosso alcance. Inclusive, Flávio, obrigado. A gente está estendendo em mais um dia a nossa estadia aqui nos Estados Unidos, porque a gente acredita na efetividade desse trabalho, que Deus quiser, vai dar certo. Então, os nossos amigos de Pernambuco, só um pouquinho de paciência, tá atrasando um pouquinho. É por uma boa causa, tá? A culpa pode jogar em cima de mim, mas ele vai em Pernambuco. Mas é que para ver que para os Estados Unidos é mais difícil, é quase um dia de voo, e a gente não vai ter outra oportunidade igual essa. Então, tá aí, anunciando, né, que o Flávio Bolsonaro, em decorrência de alguns encontros, né, reuniões que vai acontecer ali, ele vai precisar de mais um dia ali nos Estados Unidos. Ele teve que cancelar um compromisso que estava previsto para acontecer. Tá aí, gente, tá lutando pelo Brasil, tá fazendo o trabalho que o Lula que deveria estar fazendo, né? E o cara nem é presidente ainda do Brasil. Imaginem quando o Flávio Bolsonaro pegar aquela faixa de presidente da República. Meu Deus do céu, gente, vai ser um divisor de águas para o Brasil, se Deus quiser.